Boa noite a todos, queridos irmãos. É com muita alegria que novamente estamos aqui reunidos no Centro Espírita Casa do Caminho de Santana. Ao chegarmos aqui, já encontramos este ambiente preparado pelos nossos irmãos da espiritualidade. E é justamente com muita alegria mesmo, nos dá uma satisfação muito grande de estarmos aqui reunidos, formando esta corrente. E também encontramos aqui esses nossos irmãos da espiritualidade que permanecem aqui conosco, muitos deles necessitando de auxílio, esses irmãos que partiram daqui com a dependência ainda química, né? E eles vêm aqui para ser tratados. E esse nosso amor, essa nossa união, faz que eles tenham bastante êxito. Então, para iniciar, vamos falar um pouquinho das atividades da casa, né? O departamento social, ele entrega entrega 60 cestas básicas, atendendo a mais ou menos 300 pessoas, né? Então, a gente sempre está pedindo para aquele irmão que possa contribuir com essas cestas básicas, né? Que possam doar, nem que for pelo menos um quilo, um item de alimentos, né? O que a gente mais necessita aqui para compor essa cesta é leite em pó, feijão, óleo, café, açúcar, molho. Então é de muita alegria que esses irmãos recebem esses produtos, né? E na área doutrinária, aos domingos às 10 horas, temos palestras, passes e evangelização infantil. Segunda e quinta-feira, às 20 horas, palestras e passes. Na terça-feira, às 20 horas, temos tratamentos de passes para dependentes químicos, né? Os irmãos que vêm aqui, muitas vezes fazem o tratamento através do passe à distância. E tratamos também, como eu falei no início, desses nossos irmãos desencarnados que ainda necessitam de ajuda, de auxílio, para estar se recompondo, né? Na quarta-feira, às 14 horas, temos palestras e passe. Sábado, às 17 horas, palestras e passes, né? Temos o plantão de atendimento, segunda, terça e quinta-feiras, a partir das 19 horas e 15 minutos. Quarta-feiras, a partir das 13 horas e 15 minutos. E no domingo, às 9 horas e 30 minutos. Temos a nossa livraria e bazar. A gente sempre convida a todos para conhecê-lo, né? A gente tem diversos livros novos e usados. O bazar também tem muita coisa boa lá. E sobre a livraria, fala com a Sandra, né? A Sandra, se não tiver alguns livros, ela pode estar conseguindo para nós, né? Bom, dados esses recados, agora vamos, mais uma vez, cerrando os nossos olhos físicos, tão somente para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos sentir a presença do Mestre Jesus no meio de nós. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, para que possamos, através da doutrina, aprender os seus ensinamentos. Não só aprender, Mestre Jesus, mas que possamos também colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, Mestre, te agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos os irmãos da espiritualidade que aqui permanecem conosco. E te pedimos, Jesus, a permissão para iniciar a palestra de hoje. Assim, queridos irmãos, preparados, vamos abrindo os nossos olhos e vamos prestar bastante atenção na palestra que será ministrada pelo nosso companheiro Márcio, do livro Fonte Viva. Vai falar ante a lição, né, Márcio? Então, vamos todos participar. Seja feliz, Márcio. Meus amigos, boa noite. Como o Flauzino acabou de falar, o tema de hoje é ante a lição. É a nossa posição ante as lições que nós recebemos.
Nós vamos pedir então licença aqui para ler. Ante a lição, mensagem de Emmanuel, foi psicografada pelo Chico Xavier. E abre com uma frase de Paulo, da segunda carta a Timóteo. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Repetir, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se inaptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará o entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Emmanuel. Então a lição bem clara do Emmanuel, né? Ante a lição. Qual que é a nossa postura ante a lição? Lembrando a necessidade da nossa participação em tudo. Na cura, na mudança da nossa vida, na superação dos nossos problemas, dos nossos desafios. Nós lembramos que Jesus curou muitas pessoas, não é verdade? Jesus passava, curava. E vocês lembram o que Jesus falava quando curava? Estão lembrados? Quem lembra? O que era? Pode falar. Isso, mas ele também dizia outra coisa. A tua fé te curou. Né? Importante. A tua fé te curou. Por que ele dizia isso? Ele poderia simplesmente passar ali e curar. Será que ele poderia? Importa que Jesus, que ensinava, curava e dizia, olha, a tua fé te curou. Porque aquelas pessoas que eram curadas, elas tinham fé, acreditavam. E mais do que isso, se abriam para receber esse benefício. Então o Senhor, como que Ele desse aquela força imensa para nós mesmos e através da nossa vontade, com aquele empurrão, né, com aquela força, a nossa vontade fazia com que alcançássemos a cura. Agora, se nós estamos fechados para a cura, estamos fechados para a lição, para o que nós vamos receber de ensinamentos, que é do Evangelho, da palavra do plano espiritual, se nós estamos ali com aquela teimosia, aquela cabeça, não queremos receber, aceitar, como é que o plano espiritual vai nos auxiliar? Eles não basta só a vontade deles. Depende principalmente da nossa vontade de melhorar, de acertar. Mas é verdade que ante a lição, quantas vezes nós nos sentimos distantes da lição recebida, como diz o Emmanuel aqui.
nos consideramos inaptos a exercer, a praticar o que nós ouvimos. Nós estudamos a palavra de Jesus, aquele ambiente cristão, dos primeiros cristãos, toda aquela maravilha que era a época de Jesus, a luta, né, depois que Jesus se foi, a luta dos cristãos que ficaram, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, que estava na terra também. Que ambiente bonito, né? Que ambiência que havia naquela época, a própria presença do Senhor recente, os apóstolos, a Maria, tantas pessoas em um ambiente bonito cristão. Nós até nos emocionamos quando lembramos daquelas passagens, daquela caridade, de tudo que era feito ali, aquele amor, aqueles ensinamentos. Mas, diante disso tudo que nós estudamos, nos reportamos à época ali em pensamento, em sentimento, nós, chegando de volta à nossa realidade, hoje, nós às vezes pensamos assim, puxa, mas aquilo foi uma outra época, né? Aquilo já passou, parece uma fantasia. Nós vamos para o nosso trabalho e o ambiente é completamente outro. Nós estamos nos círculos de amizades, nas diversões, nos entretenimentos, e encontramos muitas vezes outro clima. Parece que não há muito espaço para Deus, para a palavra de Jesus. Não só a questão de falar, mas as próprias atitudes, os valores que nós encontramos. Muitas pessoas de bem também às vezes estão caladas, não colocam para fora, não, parece que não há clima também para se vivenciar isso. E nós acabamos achando assim, parece que aquela semente que foi plantada, em muitas ocasiões, essa semente parece sufocada até. Parece que é uma sementinha que foi... Lembramos até, parece estar assim tão diferente de tudo aquilo que nós estudamos, a realidade que nós presenciamos. Claro, não na casa espírita, nos ambientes religiosos, mas fora, no dia a dia. Nós lembramos aquela parábola do semeador, né? Nós não vamos contar aqui, ela é até grande, mas resumo que o semeador saiu a semear, né? Jesus contando, e as sementes caem, uma cai em terra ali, uma terra dura que não desabrocha, a semente não se desenvolve, não dá frutos. Outra cai nos pedregulhos, outra nasce junto com os espinheiros, e perde-se muitas coisas. Nós pensamos nisso em relação às coisas da lição que nós recebemos. E claro, tem aquela semente que cai em terra boa. Essa que Jesus termina dizendo, né, que se desenvolve, floresce e dá muitos frutos, né? Acaba rendendo 100 por 1 ali. Então compensa até as outras. Somos nós também, diante da lição. Às vezes, quando nós deixamos florescer em nós essas sementes, acabamos dando muitos frutos, porque servimos de exemplo, de auxílio, de ajuda, de incentivo no bem para muitas pessoas. E nós estamos realmente exercendo a caridade, e através da nossa ação no bem, nós somos cooperadores do Cristo. Claro, de maneira humilde, guardando as proporções, mas nós somos cooperadores do Cristo. E como diz a parábola, né, estamos jogando aquela sementinha também. Porque quem vai florescer é Deus. Quem faz germinar a planta é Deus, não somos nós. Assim é o nosso trabalho. Nós jogamos aquelas sementinhas nas pessoas, auxiliamos os que estão à nossa volta, mas quem vai realmente fazer alguma pessoa se transformar de verdade, fazer a semente desabrochar, não é conosco, é com Deus. E Deus germina. Mas voltando ali, às vezes nós encontramos ambientes bem diversos de todas as lições boas, bonitas que nós recebemos. E outras vezes, também nós nos achamos incapazes de praticar
a lição. Poxa vida, a lição é muito bonita, nós aceitamos, gostamos, mas parece que está muito distante da nossa realidade. Perdoar, praticar o bem até aqueles que nos fazem o mal, compreender, agir com bondade, aqueles ensinamentos sublimes que Jesus ensinou, às vezes nos encontramos distantes até. Sinceramente, falar, será que nós somos realmente capazes, né? É a minha natureza, a minha realidade? É assim o mundo? Mas o Emmanuel vem nos lembrar dessa lição, o que nos auxilia muito a nos aproximarmos, a vencermos essas distâncias que nós temos dentro de nós, é o trabalho. Nos abrirmos diante da lição, o que nós vamos fazer com tantas informações recebidas? Consolo, auxílio. O trabalho para nós, no bem, ele realmente quebra essas distâncias. Quando nós começamos a praticar o bem, a trabalhar, mesmo voluntariamente, essas distâncias elas vão diminuindo. É verdade assim que muitas vezes nós vamos buscar ajuda, vamos receber o passe natural, tratamento, porque nós precisamos. Mas assim, na maioria das vezes, se nós pudermos também trabalhar, ou seja, praticar o bem, fazer o bem para alguém, nós lembramos assim que o trabalho, às vezes não tem como trabalhar. A pessoa está num estado que ela só precisa de ajuda, de auxílio. Mas na maioria dos casos não é assim. Há sempre alguma coisinha que nós possamos fazer. Sabe? O trabalho voluntário, vai às ruas, dá o pão e o leite. O trabalho na casa espírita, uma vez por semana, 1 horinha por semana, o que é? Não é nada. Né? Nós passamos tantas horas, às vezes, matando o tempo, em nome da distração, de coisas. Às vezes ficamos ali vendo bobagens, para passar o tempo, para distrair. O que é a nossa vontade de nos dedicarmos um pouco mais ao trabalho? E por que nós falamos isso, essa propaganda? Porque toda a doutrina espírita, Jesus, com seu exemplo, nos exortou ao trabalho, à ação no bem. Então nós lembramos que às vezes, pode ser mesmo que, por exemplo, um trabalho que nós façamos durante a semana, ele pode valer às vezes por 100 passes que nós recebemos. Sabe? Tratamentos que nós fazemos aqui e ali, muitos passes. Às vezes um trabalho que nós estamos imbuídos de boa vontade, sem esperar nada em troca, trabalhar com coração, com amor, e nos dedicarmos assim aquela horinha, um períodozinho durante a semana, em favor dos nossos semelhantes, como nós falamos, na rua dando alimento, aqui, na casa espírita, nos dedicando, seja o que for, dando passe, auxiliando com a casa, dando copinho d'água. Aquela nossa ação no bem, às vezes é um grande tratamento para nós. E é muito importante o trabalho, porque assim ele nos dá muita estrutura espiritual, nossa essência, proteção, para nós lidarmos com a nossa vida no dia a dia, porque isso vai conosco. É até simples, entendeu? O tratamento é sempre importante, o passe e tudo mais. Mas além do passe, quando nós vamos receber um passe, nós estamos ali como, por exemplo, um tratamento, nós estamos pedindo um auxílio natural, nós precisamos. Nós vamos ali, estendemos a mão e dizemos, Senhor, me auxilia. E o plano espiritual vem, nos dá energia, nos renova. Mas a nossa postura, condição, é a condição de quem pede, quem necessita. Claro, quando nós nos envolvemos, além desse auxílio que é importante, até uma manutenção de forças também, né? Não é só estar pedindo. Mas na hora de receber, nós estamos recebendo. É um fato. Quando nós nos envolvemos em algum trabalho, alguma ação no bem, em favor dos nossos semelhantes, nós podemos imaginar que nós estamos produzindo algo. Olha a diferença de postura. Num nós estamos
pedindo, recebendo. No outro, nós estamos produzindo. Será que essa maneira nossa de produzir o bem, nós estamos efetivamente construindo, cooperando com o Evangelho, através da nossa boa vontade? Será que isso não vale muito para nós? Não é um super tratamento em termos de receber? Porque o que nós doamos é o que nós temos. Estamos em contato com o bem, doando de nós mesmos, através da nossa boa vontade, do trabalho, em favor daquelas criaturas que naquele momento estão precisando, claro. Isso, o plano espiritual está conosco, às vezes até parentes desencarnados, que nossos parentes que já desencarnaram chegam no plano espiritual, às vezes precisam trabalhar também. Todo mundo trabalha. Muitas vezes estão aí trabalhando, trabalhos voluntários, estão conosco. Então, às vezes, até nesses trabalhos, eles estão conosco ali, nos ajudando junto. E nós recebemos auxílio do plano espiritual, né, de Deus, que é a lei universal. Estamos doando, estamos recebendo, produzindo o bem. Esse bem vai fortalecendo a nossa aura, nos dando força para superar as dificuldades que nós temos na vida, os vícios, os desequilíbrios que nós temos. Tudo gira em nosso favor. Mas para isso tudo, isso é o trabalho no bem. Isso tudo vai à nossa vontade. Essa é a lição, né? O que nós fazemos com a lição que nós recebemos? Né? É só receber o passe? Claro, o passe é importante. Eu mesmo recebo sempre, né? Vocês conhecem Papa Passe? Papa Passe sou eu. Recebo passe quase todo dia aqui. Mas eu preciso mesmo. Mas, assim, não é só receber, né? Produzir. Então, esse nosso envolvimento no trabalho, perante a lição, nos dá muita e muita força para nós continuarmos a vida e ir progredindo. Progredindo, superando nossas dificuldades, nossos desafios, tudo aquilo que nós vamos passando. A questão do pensamento é importante também, né? Como Jesus falou, separar o joio do trigo. Então, a força de pensamento, todas as lições que nós recebemos, guardar as boas e também procurar tirar os pensamentos ruins que nos chegam também, que às vezes nos atrapalham no caminho, nos levam ao desânimo, vontade de desistir. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, que é uma força tão grande, né? Uma força imensa que nós temos, responsável por tudo. Recebendo essas lições que nós temos recebido, o fundamento mesmo dessa lição do Emmanuel é dizer, né, para nós, o que nós estamos fazendo com as informações, com o auxílio todo que nós recebemos. E ele nos convida ao trabalho, né, a colocar isso em prática. É um convite para nós todos. Se nós temos a possibilidade de auxiliar, de ajudar, por que não fazemos? Jesus, naquela passagem, perguntou: quantos pães tendes? Lembra? Não sei se era Pedro que chegou a ele, disse: a multidão está aí com fome. Como é que nós vamos fazer com aquela multidão seguindo Jesus, milhares? Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Não lembro se foi Pedro, se foi João. Pedro. Aí Jesus, né, disse assim, naquele jeito: quantos pães tendes? Aí Pedro falou: temos aqui alguns pães, né, alguns peixes. Aí Jesus multiplicou os pães, né, a partir do que havia. Então, essa lição Emmanuel tira também para compor outros ensinamentos, que são: Jesus vai nos auxiliar, o plano espiritual, quando nós estamos com dificuldades, necessitados. Mas eles olham o que nós temos dentro de nós para que se multiplique isso, né? O que nós temos de mérito, de merecimento, para poder usar isso a nosso favor. Nosso favor mesmo. Então, às vezes, o plano espiritual vai nos auxiliar. Deixa eu ver aqui a ficha do fulano. Vamos ver o que ele fez a semana inteira. Aí vê lá, trabalhou, foi para casa, sei mais o que, mas ficou vendo televisão, ficou passando horas ali naqueles programas que nós assistimos mesmo. Amarelo ou verde, amarelo ou verde, amarelo ou verde.
Aí nós ficamos às vezes 2 horas para saber, curiosos, né? Vai ser o amarelo, vai ser o verde, vai ser o amarelo. É entretenimento, né? Assim, bem vazio. Mas nós estamos lá querendo descansar, não sei o que lá. Mas efetivamente, passa a semana, tá lá a fichinha. O que fez em favor de alguém? O que ele praticou de bom? Com todos os ensinamentos do Cristo, da espiritualidade. Olha lá a ficha, a semana inteira correu, a pessoa não fez nada. O que nós temos para usar, para auxiliar? Porque às vezes nós estamos precisando, né? Claro, isso é normal. Nós temos altos e baixos. E o que o plano espiritual utiliza para nos auxiliar nessas horas? Será que nós não temos 1 horinha por semana para nos dedicar ao próximo? Em algum trabalho, a casa aqui oferece trabalhos, outras casas. O trabalho que for é importante. Né? O alimento, o auxílio. Doar, né? Dar um pouquinho do nosso tempo. Porque esse tempo que nós vamos passar num trabalho voluntário nos transforma muito, como nós falamos. Pode ser que tenha os mentores espirituais vão estar conosco, nós vamos estar produzindo o bem, não só pedindo. Os nossos familiares que desencarnaram, é muito provável que alguns possam estar conosco também. Quantos ensinamentos, energias boas, quanta coisa que gira de bom para nós, e às vezes nós alegamos que não temos tempo. Aí vai o plano espiritual olhar a nossa fichinha lá, ficou lá, verde ou vermelho, verde ou vermelho, verde ou vermelho. Não é assim? Estou exagerando? Será que vai sair o número 1 ou o número 2? O número 1 ou o número 2? É a diversão, né? São jogos, né? Distrai nossa mente. Tudo bem. Às vezes nós precisamos nos distrair. Claro, precisamos mesmo nos distrair. Mas podemos escolher as distrações. E cadê o nosso tempo para praticar o bem? Né? Não é ficar 24 horas por dia, não é isso. Mas cadê a nossa cota de contribuição a título de nosso próprio benefício? Nós nos encontramos com pouca força de vontade, mergulhados nos vícios, com fraquezas, com dificuldades. O trabalho, se nós pudermos fazer, vai nos auxiliar muito a superar essas questões. Muito mesmo. Por todas essas razões e muitas outras que nós falamos e muitas outras que nós deixamos de falar. O trabalho nos auxilia muito ante todas essas lições que nós recebemos, a prática no bem. Né? Nós estamos citando um tempo por semana para nos dedicarmos. Mas também, claro, no dia a dia, o bem que nós praticamos com os nossos parentes, com os nossos amigos, né? O bem lá em casa. Tudo isso é muito importante. Está numa cama, mesmo numa cama que a pessoa não possa sair da cama, ainda assim nós podemos orar, fazer uma prece por alguém. Aí é o pensamento, né? A força do pensamento em benefício de alguém. É caridade? Também é caridade. Então existem muitas formas de fazer. E a caridade, se puder levantar, sair da cama, também colocar a caridade nas mãos, né? Não só no pensamento. Também arregaçar as mangas e auxiliar. Aí nós vamos ver como a nossa própria vida, ela se transforma. Nós vamos notar que nós não vamos estar tão distantes daquele cristianismo bonito dos primeiros tempos, das lições divinas do Cristo, das lições da espiritualidade. Mesmo que nos tempos modernos, que é a nossa vida, nós não vamos nos sentir tão distantes assim, porque por dentro assim nós vamos encontrar a paz através do trabalho, do esforço próprio. Vamos nos sentir melhores, ligados com Deus, com a vida, nos tempos modernos. Mas vale o lembrete do Emmanuel, né? Porque é verdade, né? Tem uma historinha lá do Chico, uma passagem, né? Vamos resumir também, mas que uma pessoa foi pedir auxílio e ele aconselhou, trabalhe, né? Aí o casal foi num presídio começar a auxiliar os presídios. Foi junto com um grupo de religiosos lá. Boa noite. E começou a auxiliar os presidiários ali, falava o evangelho, levava umas coisas. Fez um trabalho voluntário de caridade com pessoas que nem conheciam. E o casal foi lá. Até que
Chegou um tempo, o casal alcançou aquilo que pedia. Não recordo o que era agora, também não importa. A necessidade daquele casal foi alcançada. E o Chico, né, o Emmanuel, falou para o Chico, disse, olha como funciona a caridade. Enquanto eles estavam ali auxiliando pessoas desconhecidas, no caso eram presidiários, podiam ser pessoas da rua, pessoas, não importa. De boa vontade, as mães daqueles presos que velavam por seus filhos, em agradecimento, passaram a trabalhar em favor daquele casal. E mobilizaram, né, o que podiam e auxiliaram aquele casal. E assim girou uma coisa bem legal. Foi mágica? Foi milagre? Foi alguma coisa assim? Foi conta matemática, sabe? Foi uma coisa assim muito lógica, muito prática, e é a realidade. O plano espiritual interage na nossa vida muito mais do que nós imaginamos, que é o que os espíritos falaram para o Kardec, né, quando ele perguntou, será que o plano espiritual influencia a nossa vida? E os espíritos, muito mais do que imaginais. E nós estamos ali na carne ou fora do corpo, vamos interagindo, estamos todos aprendendo, trabalhando, né, como nós falamos, nossos parentes desencarnam, daqui a pouco estão trabalhando por aí também. Todo mundo, é o resumo da ópera, todo mundo correndo atrás do prejuízo. Nós vamos ficar parados? Não, podemos mobilizar as nossas forças, a nossa energia para o bem, para que esse bem seja para nós mesmos. E enquanto nós estamos envolvidos nisso tudo, nós evoluímos. Envolvidos no bem, nós vamos evoluindo. Trabalhando no bem, aprendendo, participando, discutindo, aprendendo, conversando, tudo isso vai agregando para nós conhecimento, lições, energia, a nossa aura melhora, vai despertando as luzes que nós temos, que nós todos, queiramos ou não, somos criados por Deus. Então somos essência divina, que é o Espírito. É a centelha divina, né? Somos nós. Então isso deve se desenvolver também, como tudo. E aí vai se desenvolvendo através, quando nós vivemos de acordo com as leis de Deus. Nós já, lá para trás, é capaz mesmo, é provável que nós erramos bastante. Por isso que hoje nós estamos voltando para consertar. Normal. Ainda nessa vida nós erramos, mas também nós acertamos muito. E envolvidos no bem, no trabalho, na prática da caridade, nós vamos evoluindo bastante. Isso é um fato. Daqui a pouco nós desencarnamos, aí quem correu atrás mesmo, se esforçou, vai tomar um susto, falar, puxa, que bom, olha quanta coisa boa que eu tenho em mim mesmo, né? Ninguém tira, quanto que eu desenvolvi, não foi em vão aquele esforço, aquele trabalho no silêncio, aquele auxílio às pessoas, nós vamos nos surpreender, mas aí é cada um de nós, aproveitar o tempo, né? Continua assistindo os programas, não tem problema nenhum, mas às vezes, né, entre o vermelho e o verde, deixa uma horinha ali e se dedica uma horinha para as pessoas que precisam. Aí nós vamos refletir sobre as lições e colocá-las em prática, principalmente. E uma boa noite a todos. Bom, queridos companheiros, agora é o momento de tirarmos as nossas dúvidas, né? Fazendo pergunta para o Márcio, alguma colocação. Então, você está falando desse bem que volta sempre para a gente, né? Tem uma historinha que eu vi umas semanas atrás, um rapaz andando pela rua, Paulo, desesperado atrás de emprego, estava desempregado. E nisso ele viu uma mulher parada, com um carro lindo, né, último tipo, e o pneu furado. Ele foi lá, uma chuva danada, ele pediu para a mulher entrar dentro do carro e ele se molhou todo, trocou o pneu para ela, cuidou dela e tudo mais. Ela quis gratificá-la, ela falou que não. Ele falou, não precisa, eu fiz porque a senhora estava precisando de ajuda. E foi embora, né? Nisso ela ficou feliz, né, de ter sido ajudada, tudo, porque estava numa rua escura, com medo, uma rua assim, desabitada, com medo de ser violentada, tudo. E ela entrou num bar para tomar um café, para se esquentar, e nisso uma moça veio atendê-la grávida. A moça ajudou, deu cafezinho para ela, tudo. E na hora dela sair, ela olhou para a moça e se enterneceu com a barriga dela de quase 8 meses, pegou o dinheiro
num maço de dinheiro, botou dentro do envelope e deixou para a moça. Falou assim, olha, fica para você, para cuidar das coisas do seu bebê. E foi embora. A moça, quando olhou o dinheiro que estava, um dinheiro enorme que está dentro do envelope, veio para casa chorando de alegria. Aí deitou na cama, né? E falou assim, Paulo, fica tranquilo, nós temos o dinheiro para pagar nossas contas já. Quer dizer, era o mesmo Paulo que tinha ajudado a mulher durante o dia, e ela tinha devolvido o dinheiro para a moça, dado o dinheiro para a moça, que ele não quis aceitar, que ajudaria eles a viver um pouquinho melhor. Então a gente percebe, né? Ele não quis, mas ele fez o bem pelo próprio bem. Né? Que maravilha que é o bem, né? Ajudando as pessoas. Bacana, né? Girou, né? Girou. A energia de amor, lá de ajuda, ajudou. E a gente pode também ajudar, mesmo que a gente não possa sair de casa, confeccionar uma roupinha, sabe? Fazer alguma coisa dentro da área que você faz. Se você é músico, ensina as crianças a tocar, vai numa comunidade, né? Um professor que possa dar umas aulas gratuitas para alguém que precisa. A gente não precisa fazer coisas muito grandes, né? São coisas pequenas que estão dentro daquilo que a gente sabe fazer e pode ajudar as pessoas. Verdade. E ajuda bastante. Mais alguém gostaria de estar falando, conversando? Essa parte que a Cida contou, então a gente fica imaginando, né? Como o Márcio falou, o plano espiritual ajuda a gente mais do que nós imaginamos. Esse é o cenário que foi construído. Mas é claro que aquela criatura que participou, o protagonista principal, ele podia usar o livre-arbítrio e não fazer. Ah, foi embora. Não tem nada com isso. Ela está confortavelmente aí num belo de um carro, eu estou a pé cheio de problema, ela que cuide da vida dela. Né? Mas não, ele teve o coração voltado para o bem mesmo. Então, ele recebeu isso sem ele querer, porque foi uma coisa espontânea, né? Ele fez o bem pelo bem, sem pensar em nada, mas ele recebeu, né? Porque aquilo já foi planejado pela ordem, vamos dizer, superior. Quer dizer, realmente ele foi testado e ele conseguiu realmente passar pela prova e recebeu a paga sem ele querer. Né? Então eu achei bacana. Como outros casos que a gente tem ouvido, pessoas que adotam as crianças, às vezes muitas crianças necessitadas de adoção, querendo um lar, e muita gente preparada para ter uma criança no lar e não quer. E muitos casos que a pessoa acaba de adotar, dentro de meses a mulher se engravida. Né? Então a gente fica pensando, puxa vida, tá vendo? É para pensar. Ainda temos tempo para mais uma pergunta, colocação. Eu queria complementar também, assim, o quanto é difícil quando a gente consegue tentar fazer alguma coisa boa, parece que tudo vai contra, né? Vir numa reunião, né, ajudar as pessoas. Eu acho que é importante a gente perseverar, né? De repente, rezar também bastante, para poder ajudar, porque quando a gente quer fazer alguma coisa que é sempre positiva, acaba acontecendo um monte de outras coisas que é diferente e acaba a gente até ficando sem vontade, né? Acho que é importante a gente tentar perseverar quando tem aquela preguiça, aquela coisa. É verdade, sem dúvida, né? Primeira coisa que acontece é isso, né? Um monte de coisa contra, mas depois vai acalmando, vai... Às vezes acontece uma coisinha ou outra, mas quando nós temos a vontade, a perseverança, as coisas entram num eixo, né? Às vezes não tem jeito mesmo, né? Um trabalho, alguma coisa, não dá para ir. Mas na maioria dos casos o plano espiritual nos auxilia também para que nós possamos estar nos nossos compromissos e cumprir as coisas. E aí é a nossa vontade mesmo. Nossa vontade. Lourenço. Vou sair na tela aí, não? Não, você quiser vir aqui. É o seguinte, eu penso o seguinte, a caridade, ela não deixa de ser um exercício. Porque todas as vezes que nós somos seres vivos, né? Somos inteligentes, cada um dentro da sua evolução, do seu conhecimento. Então, você vai notando as suas atitudes, o seu comportamento, as suas necessidades. Então, daí você sente realmente, através do próximo, né, as mesmas necessidades, as mesmas angústias, o mesmo sofrimento também. Então, daí você começa a se moldar. Então, você começa a se exercitar na prática do bem.
Então isso é uma caridade honesta, leal, sincera, não é ostensiva. Por quê? Você é um espelho. Você está sendo um espelho de você mesmo, entende? Eu penso isso, que não deixa de ser um exercício, é um exercício. Como o perdão também é um exercício. Você exercita para perdoar. Eu penso assim. Bom, o exercício é verdade. Bom, o Márcio vai ficar mais algum tempo aqui, depois do término da palestra, dos trabalhos. Quem quiser fazer alguma pergunta para ele, ele vai ficar aqui até 2 horas da manhã, Silvio? Então tá bom. Bom. Então tá bom. Eu só queria falar para todos que ele falou de trabalho na casa, né? Todos nós somos trabalhadores de Deus, né? Nós temos o Mestre Jesus, ele nos ensinou um monte de coisa, né? E uma das coisas muito, muito importante que ele nos ensinou foi o nosso amor, caridade, o nosso carinho. Então vamos aproveitar esses ensinamentos de Jesus e vamos agora ser um trabalhador dele, né? Vamos cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, para que possamos doar o nosso amor, o nosso carinho, em forma de vibrações. Vamos nos concentrando, vamos elevando os nossos pensamentos aos hospitais, onde lá encontro aquele nosso irmão enfermo, sofrendo a dor física. Vamos pedir para Jesus iluminar os médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores, para que possam tratar com carinho esse irmão. Que esse irmão possa entender o motivo pelos momentos difíceis que passam. E se for merecimento, que Jesus ilumine, que eles possam ser curados. Vamos também elevar os nossos pensamentos às ruas, onde lá encontra aquele nosso irmão desabrigado, muitos deles passando frio, fome, muitos tomados pelos vícios. Que Jesus ampare a todos e que esse nosso amor, esse nosso carinho chegue até eles. Vamos elevar os nossos pensamentos também aos asilos, onde lá encontra aquele nosso irmão que muito nos deu em vida, amor, carinho, e agora necessitam de auxílio. Que essas nossas vibrações cheguem até eles e que eles possam ter bastante esperança de felicidade, saúde. Que Jesus ampare a todos. Vamos, neste momento, nos dirigir até os nossos lares, para que Jesus esteja presente e possamos ter a união, a paz, que possamos fazer do nosso lar o nosso convívio de alegria, de união. Vamos nesse momento, queridos irmãos, colocar em nossos pensamentos um amigo, um parente que esteja necessitando de auxílio espiritual. Com o nosso pensamento, vamos vibrar para que esse irmão receba todo o apoio espiritual, esse apoio que vem de Jesus, que eles sejam iluminados. Vamos também vibrar pelos nossos governantes, para que possam, com muita honestidade, dirigir o nosso Brasil
onde vivemos e temos muitas alegrias e também algumas tristezas. Que esses companheiros dirigentes do nosso país sejam iluminados. Que Jesus ampare a todos eles e possam ser felizes nas suas decisões. Assim, Jesus, Mestre querido, te agradecemos por mais esta oportunidade que estivemos aqui. Te pedimos que nos ilumine, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, possamos voltar para os nossos lares com bastante segurança e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Vamos agradecer aos nossos irmãos da espiritualidade, aos nossos irmãos que partiram daqui ainda com a dependência de vícios, que esses irmãos puderam ser felizes, que eles puderam receber todo esse nosso carinho também. Jesus querido, te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Vamos agora, queridos irmãos, voltando a este ambiente, abrindo os nossos olhos físicos, e vamos nos preparar para que possamos receber os passes. Graças a Deus.